Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o lixo dos crimes dessa gente nojenta, hackeando meu sistema aqui, vomitando bosta na minha vida todo dia. Eu não posso sair na rua, que esses animais fedorentos ficam perturbando aqui, pagando retardados para me perturbar e me aborrecer, ao mesmo tempo que estão aqui monitorando o sistema do meu aparelho e cometendo crimes contra mim todo dia, tá? Enfim, então, para além ou apesar, né, do baixíssimo nível dessa gente medíocre, eu vou continuando a fazer aqui o que eles ainda não meteram a pata imunda para poluir, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, tá? Que é o Brancura, que é um livro do John Fosse, escritor norueguês, que ganhou o prêmio Nobel há mais ou menos um mês, né, um pouquinho mais de um mês. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, falando sobre ele, sobre a obra dele e tal, e naquele momento eu não tinha nem comprado o livro ainda. E aí depois falei, bom, vou comprar, né? E é um livro de leitura rápida, que tem 60 e poucas páginas, enfim, mas ao mesmo tempo é um livro de qualidade, é um ótimo livro, e a gente vai falar um pouco sobre ele aqui no vídeo de hoje, tá? E também sobre o John Fosse, beleza? Antes eu já deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Tá? Quem quiser entrar em contato, aí o zap está na descrição do vídeo. Se conseguir furar aqui o bloqueio do hackeamento criminoso dessa gentalha nojenta, a gente de repente conversa aqui sobre o livro, beleza? Enfim, pessoal, é isso aí. E vamos começar então falando sobre o livro do John Fosse, tá? O Brancura. Esse livro aqui, na verdade, ele tem, né, como eu falei, ele tem 60 e poucas páginas, mas ele tem, ele tá com uma letra, né, maior, uma letra um pouco maior do que o normal, e ao mesmo tempo é um livro, enfim, um pouquinho menor do que o tradicional. E aí o que acontece? Isso acaba, essas fronteiras estão completamente aí, né, modificadas, né, no mundo de hoje, do que é a novela, o conto, o romance, por conta dessa questão, né, do trabalho gráfico, dos livros e tal. Então, se a gente fosse classificar a partir do número de páginas estrito sensu, esse livro ficaria ali entre o conto e o romance, seria uma novela, né, do ponto de vista literário, tá? Porém, ele está classificado aqui como romance, então, enfim, né, de qualquer forma, vale discutir o conteúdo aqui, o enredo, a narrativa, que são coisas interessantes e que demonstram, dentre outras coisas, as conexões do John Fosse com o Beckett, tá? Que é uma das influências dele aí na produção dele, beleza? Então, antes ainda, eu vou falar um pouquinho rapidinho dele aqui, tá? Passar uns dados pessoais para vocês. O John Fosse nasceu na Noruega no dia 29 de setembro de 1959, tá? Então ele está com 64 anos, fez 64 anos agora em setembro, tá? O primeiro romance dele ele publicou em 1983, portanto ele tinha 24 anos, Halt Svart, em norueguês, né? Que se chama Vermelho, Preto. Então aí tem até uma conexão com o Mengão, aí, com o Flamengo, e bacana, né? Então o primeiro romance dele foi em 1983. Ele escreve, né, romances, contos, poesia, livros infantis, ensaios e peças de teatro. E já foi traduzido para quase 50 idiomas, tá? O John Fosse. O jornal Daily Telegraph listou, fez uma lista, né, com os 100 maiores gênios vivos, e o John Fosse está nessa lista aí, está na posição 83. Tá? Então, uma das grandes figuras da literatura contemporânea, acabou de ganhar o prêmio Nobel, tá? E ele era, uma curiosidade dele aqui, que ele era ateu e se transformou em católico em 2013, né? Portanto, tem 10 anos que ele virou católico, ele era um pós-ateu, né? Um ex-ateu, né? É difícil encontrar ex-ateu, mas enfim, né? A gente encontrou aí. E ele tocou guitarra numa banda chamada Rocking Chair, também até o ano de 2013, quando ele virou católico e aí abandonou o rock, né? Enfim. E ele já escreveu 27 peças de teatro. Vou deixar a lista para vocês também, que está no Wikipedia, tá, da obra dele. 10 romances, 3 novelas, 2 ensaios, 8 livros de poesia e mais 3 livros que têm uma classificação indefinida ali, né? Entre novela, enfim, prosa curta, né? Algumas pessoas classificam de um jeito, outras de outro, tá? E é isso, tá? E aí, para falar um pouquinho, né, sobre ele rapidamente, também sobre o estilo dele, né, que muita gente diz, porque esse é o primeiro livro que eu leio dele, então eu não tenho muito como dizer sobre os outros livros, né? Mas o que se escreve é que ele é um minimalista, né, um escritor de frases curtas
que não estende ali as descrições, né, dos cenários, dos personagens e tal. E, enfim, trabalha com pouco enredo também e poucas descrições, né? E, bom, enfim, é um cara que também joga muito com a dúvida, tá? E aí vocês vão ver que isso é uma característica aqui do Brancura, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do Brancura, tá? Tá aqui mais uma vez o livro, tá? Nessa capa bacana aqui da editora Fósforo, tá certo? Então, e ele tá na Amazon aí também. Volta e meia tem umas promoções da Amazon. Agora teve também uma Black Friday lá, né? E vocês podem aproveitar para poder comprar aí, porque vale a pena, tá? Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre o livro, tá? O livro conta a história de um cara que ele pega o carro e ele vai dirigindo, enfim, sem destino, né? Vai dirigindo pelo prazer de dirigir e tudo mais. E isso tudo acontece na primeira página já da história, tá? E aí, como se trata da Noruega, né, ele está dirigindo e ao mesmo tempo tem um cenário de neve, né, que está rolando ali aquele frio norueguês. E de repente ele entra numa estrada que vai para dentro de uma floresta e o carro dele enguiça, né? E aí ele fica parado ali naquele lugar, né, aquele lugar estranho que ele não conhece, que ele está sem mapa e tudo mais. E aí ele não sabe onde está, não tem como voltar, e ele sai do carro e começa a tentar andar ali para poder descobrir se ele acha alguém, se ele encontra alguém, alguém para ajudar ele, né, a levar o carro em casa. E aí ele começa a tentar lembrar se no trajeto até ali ele viu alguém, se ele viu algum lugar que tinha, enfim, moradias com pessoas e tal. E, enfim, esse processo dele tentando lembrar as coisas, tentando achar uma saída para aquele, né, dilema dele ali, para aquele drama de estar perdido no meio da floresta, esse processo todo vai se dando assim, com dúvidas e questionamentos sem resposta, incessantes. Essa é a escrita dele o tempo todo, né, mas... E aí, né, eu anotei aqui algumas, tipo, talvez, né, o será, quem sabe tenha sido, como se... Você vê isso o tempo todo na história, o que tem uma certa conexão com o Beckett. A escrita do Beckett também era assim, né? Agora, essas comparações com o Beckett que fazem, né? E você lendo a história dele, tem algum sentido, faz sentido, né? Você percebe alguns traços do Beckett ali, mas ele não é um avanço a um extremo ainda mais extremo do que o Beckett. Parece que ele fica um passo atrás ou um passo para uma outra direção. Também isso aí que eu vou tentar refletir aqui na segunda metade do vídeo, tá? Então, quer dizer, você percebe ali que tem algumas conexões com o Beckett. Essa questão, por exemplo, da narrativa minimalista, que é calcada na dúvida, no drama, né? Quer dizer, essa situação ali de um lugar sem localização, né, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, enfim, né, um processo ali de tentativa de sair, como se fosse um beco sem saída, né? Tudo isso é beckettiano, tem muito a ver com Beckett. Agora, ele acha algumas saídas um pouco diferentes do Beckett. E aí eu diria, já aqui no início do vídeo, antes de passar para as referências aqui, que ele trabalha com, digamos que, o formato da narrativa dele é um formato algo trágico, mas ele não caminha para a tragédia como o Beckett faz, né? A escrita do Beckett ela acaba sempre num beco sem saída, e já com o John Fosse não é assim, tá? Então, talvez justamente porque o John Fosse é um cara de uma outra época, né? E, enfim, vai refletir outras questões ali, outras estéticas na obra dele também, tá? Que mais, pessoal? Então, e aí destaco aqui, né, na página 20, isso aqui agora tem spoiler, tá? Quem não quiser aí ver spoiler, o que eu vou falar agora tem spoiler, tá? Então, na página 20 é que aparece a tal brancura, que é a do título aqui da história, tá? Então tem esse trecho que está destacado, inclusive na contracapa aqui. Ele diz, né, está tão escuro agora e bem na minha frente avisto a silhueta de alguma coisa que parece uma pessoa. Uma silhueta luminosa que se torna cada vez mais nítida. Sim, um contorno bem perceptível no escuro na minha frente, que estaria distante ou perto de mim, né? Vocês veem como tem essa dúvida o tempo todo, distante ou perto, né?
Não sei dizer com certeza, é impossível dizer se está perto ou longe, mas está lá, uma silhueta branca, brilhante, acho que ela vem caminhando na minha direção. Caminhando é modo de dizer. Mais uma vez a dúvida ali, né? Porque caminhar ela não caminha, ela apenas se aproxima cada vez mais. A silhueta é completamente branca. Agora percebo nitidamente que é branca, a brancura. Isso aqui é a transformação do branco num adjetivo, né? Então, enfim, e é interessante esse aspecto de adjetivo também, porque denota ali esse aspecto de impessoalidade daquela silhueta, daquela questão ali que está aparecendo para ele, tá? Enfim, Bom, e aí tem essa questão, né? Essa é uma história que experimenta, né, esses momentos limite ali do sujeito perdido dentro de uma floresta, sem saber para onde sair, sem saber se vai, né, se encontrar ali alguém para ajudar ele ou não, e de repente ele aparece para ele um sujeito de terno, e aí o cara também fica transitando entre essa aproximação e distanciamento, aproximação, distanciamento. Num determinado momento aparecem os pais dele, né? O pai e a mãe aparecem ali, também chegam a ter até alguns diálogos com ele, mas aí ele tem o diálogo, ele descreve o diálogo, depois ele bota em questão se teve diálogo ou não, porque aí o tempo todo a dúvida, né? E essa figura também, essa silhueta da brancura também aparece, desaparece o tempo todo para ele na história, tá? E fica o tempo todo esse enigma, né? E a gente fica ali meio que sem saber o que é aquilo, e essa atmosfera de suspensão é a própria narrativa da história, tá? E aí eu destaco dois trechos aqui interessantes, tá? Que podem traduzir o que seria essa brancura, porque ele não explica, né? Como todo escritor mais complexo, né? Que trabalha ali a sua estética, a sua narrativa de uma maneira mais, enfim, mais ampla e mais moderna e mais próxima da gente aqui também, ele não descreve, ele não dá ali, né? Enfim, ele não explica tudo para o leitor que se vire para poder tentar refletir, ponderar ali as suas questões a partir da leitura da história, tá? Mas tem dois trechos que eu acho que podem ajudar e que podem servir, inclusive, de reflexão para a gente aqui, para a gente tentar entender um pouco do que representa a estética do livro dele, ali, da forma dele de narrar a história, inclusive com essas influências do Beckett e de outros autores também, tá? São dois, na página 52, tá? Ele fala de uma ausência de limites e, ao mesmo tempo, busca uma distinção, tá? Então, né, tá aqui na página 52, tá? Ele diz aqui, né? Achar graça numa circunstância dessas, não, é preciso haver um limite, mas parece que não há limite. Tudo parece sem limites, é como estar trancado num quarto em plena floresta e, no entanto, esse quarto não tem limites. Não é possível. Ou é de um jeito ou de outro. Sim, de um jeito ou de outro. E aí ele continua tentando fazer umas distinções aqui, ao mesmo tempo em que fica essa dúvida constante ali se há uma ausência de limites ou não naquele ponto, né? naquela situação ali. E isso pode explicar enfim, uma figura como essa brancura, como essa silhueta, né, radicalmente branca ali, no meio de uma floresta negra, né? Porque isso pode, né, e a ausência de definição para o que é aquilo também, né, tudo isso representa a atmosfera da história, tá, na narrativa do John Fosse. E tem um segundo trecho também, que está na página 59, tá, que ele diz o seguinte aqui, ó, tá, quase no final do livro aqui ele diz, né, está aqui na 59, ele diz, ele começa, né, essas figuras vão se aproximando, né, também tem um spoiler aqui, tá, quem não quiser ver o spoiler, ele diz, né, é como se meus pais estivessem e não estivessem presentes, e é como se caminhássemos em pleno ar, sim, em pleno ar mesmo, e nem parece que estamos caminhando, mas estamos nos movendo, enfim, sim, de alguma forma nos movemos. E aí ele diz uma coisa importante aqui, ele diz, e é um pouco como se eu não fosse eu mesmo, mas como se agora fizesse parte da criatura luminosa, que de algum modo não está mais brilhando em sua brancura, mas como se já não fosse mais uma criatura, mas apenas estivesse lá, sim, como apenas uma presença, e palavras como luminosa, brancura, brilhante deixassem de fazer sentido. É como se tudo já não fizesse sentido. Então, quando ele diz
é como se eu não fosse eu mesmo, mas como se agora fizesse parte da criatura luminosa. Isso remete a essa questão, a uma questão para além dessa coisa da ausência de limite, que é a questão das conexões entre as coisas, né? Das relações entre os personagens, entre, enfim, entre as peças do ambiente, né? Se a gente pode chamar assim. E isso é algo diferente do Beckett, porque o Beckett, nitidamente você percebe ali que ele trabalha com personagens e com enredos que são radicalmente apegados à solidão. Quando eu digo apegados, não são os personagens, são os enredos mesmo. Os enredos são apegados à solidão ali, né? Eles sustentam a solidão, sustentam aquele, né, aquela coisa sem resposta que é o, né, o momento solitário. E o John Fosse parece que parte ali para uma outra, para um outro encaminhamento, né? Nesse livro pelo menos, tá? E esses dois trechos desenham um pouco isso, tá? Antes de fazer a reflexão aqui, né, para final do vídeo, eu destaco mais dois trechos aqui. Na página 48, tá? Ele fala uma coisa interessante aqui também. Ele diz, né, o personagem, né, e ele fala, né, ele vai falando aqui da dificuldade de encontrar ali os outros personagens e tal. E aí ele chega no ponto e diz aqui, né, não, eu não compreendo, não é possível compreender, mas há muitas coisas que não podem ser compreendidas. Por exemplo, que agora eu esteja na Floresta Negra, no coração da Floresta Negra. Realmente interessante isso, né? E isso não só uma das belezas da vida, né? O fato de que a gente nunca vai compreender tudo e, portanto, a gente está sempre aí, né? Enfim, pensando, repensando e refletindo as coisas, mas isso também explica, de certa forma, a estética da narrativa dele, que é isso, né? Não dá a literatura contemporânea, a literatura mais ampla, essa que geralmente ganha prêmio Nobel e que muita gente se incomoda com isso, porque isso aí é uma coisa de elitista. Essa literatura é uma literatura feita para jogar na mão do leitor a reflexão, né? O texto está aqui, a história está aqui, tem alguns pedaços aqui tão bem descritos e tão bem colocados, mas tem uma parcela grande da história que só você aí, leitor, vai poder fazer. E essa é uma das grandes formas de respeitar o leitor, né? Você produzir uma história que não conte tudo para ele, que dê para ele ali, né, a responsabilidade de escrever uma parte da história que não está dita aqui, né? Então isso é interessante, esse trecho dele aqui da 48 também descreve isso. E aí, na 58 também tem um trecho interessante, tá? Que eu finalizo aqui para poder depois fazer a reflexão final do vídeo. Ele fala do que o tal do homem estranho, né, que está lá, não tem rosto, assim como a silhueta branca também não tem rosto, né? Diz aqui, né? E o homem de terno preto estende a mão, ele estende a mão para mim e eu olho para ele e não consigo ver seu rosto. É como se ele não tivesse rosto, apenas um vazio no lugar onde deveria estar o rosto, né? E aí ele continua. Isso aqui também é muito interessante. E aí eu já começo a reflexão, tá, né, de alguns outros detalhes aqui interessantes que eu captei aqui nessa obra dele. O Agamben tem um texto muito legal aqui também nesse livro, que eu já citei várias vezes, né, mas falei pouco desse capítulo, que chama-se O Rosto, justamente. E ele fala do rosto como essa figura, né, se a gente pode chamar assim, que está sempre, que ele diz aqui, né, na página 87, o rosto é o ser irreparavelmente exposto do homem e ao mesmo tempo o seu permanecer oculto precisamente nessa abertura, né? E o rosto é o único lugar da comunidade, a única cidade possível. Acho um certo exagero isso aqui, mas enfim, né? Pois aquilo que em cada indivíduo singular abre para o político é a tragicomédia da verdade na qual ele já sempre cai e para a qual deve encontrar uma solução. Isso aqui parte também de uma visão do Agamben mais conectada com, né, ele entende mais a política ligada à identidade, nesse particular aqui dessas reflexões, né? Mas o trecho interessante está aqui, né? Ele diz aqui, aquilo que tem mais conexão com esse trecho do John Fosse, tá? Ele diz, aquilo que o rosto expõe e revela não é algo que possa ser formulado nesta ou naquela proposição significante e tampouco um segredo destinado a permanecer para sempre incomunicável, né? A revelação do rosto é a revelação da própria linguagem, né?
ela não tem, por isso, nenhum conteúdo real. Eu já não concordo com essa expressão aqui, mas ele diz, né? Não diz a verdade sobre este ou aquele estado de espírito, isso, eu concordo com isso, ou de fato sobre este ou aquele aspecto do homem e do mundo. É apenas abertura, apenas comunicabilidade. Tá? Então, assim, o mais importante para poder conectar com, para além das discordâncias e concordâncias com o Agamben, o mais interessante desse trecho aqui, tá, desse artigo do Agamben, em conexão com o John Fosse, é ver o quanto que essa figura ali sem rosto, né, as duas figuras sem rosto, que é o homem de terno e a brancura, refletem muito bem isso aqui que ele pondera sobre o rosto como uma abertura para a comunicabilidade. E isso, de certa forma, explica uma diferença sutil do John Fosse para o Beckett, né? Porque essa abertura para a comunicabilidade não aparece no Beckett, né? O Beckett vai o tempo todo, é como se a narrativa do Beckett, eu estou falando especialmente das histórias mais, né, densas do Beckett, é o tempo todo como se você estivesse ali batendo a cabeça no muro, no beco sem saída, né? Enfim, então não há essa abertura que esse rosto vazio do John Fosse, curiosamente, permite ali, né? E aí, diante disso aqui, eu passo para a reflexão final, tá, do vídeo. Por quê? Porque essa distinção é muito interessante porque ela demonstra os encaminhamentos do niilismo, né, na cultura e na literatura, enfim, ocidental, do século XX, início do século XXI. Tá? Então vamos lá. Eu separaria aqui de maneira arbitrária, né, sem muita elaboração aqui, porque eu não fiz tanta elaboração para poder fazer o vídeo, dois tipos de niilismo, né? A gente tem um niilismo trágico, o que tende para o trágico, e um niilismo como potência, tá? Que aí tenderia mais para uma espécie de posição de janela, que seria justamente essa posição do rosto vazio do John Fosse, do personagem do John Fosse e do próprio Agamben ali, tá? Essas duas tendências são, enfim, modernas, contemporâneas, e ficam o tempo todo transitando aí, de volta e meia retornam no mundo contemporâneo, mas a tendência que a gente tem visto aí nas últimas décadas é a desse niilismo como potência, mais do que o niilismo como tragédia, tá? Enfim, aí só para fazer a referência aqui histórica, né, o Nietzsche, né, aparece como o principal precursor aí dessa tendência. Está aqui o Crepúsculo dos Ídolos, tá? Essa figura do crepúsculo, uma figura, né, meio nihilista, né? Está aqui o Para Além do Bem e do Mal também, que é outro trabalho que denota aí essa característica do Nietzsche. E aí isso vai impregnando o século XX, a produção cultural, a produção artística, a produção literária e tudo mais, tá? Ainda para falar ali da época do Nietzsche, um pouquinho depois aparece o Mallarmé, tá? Eu não tenho nenhum livro do Mallarmé aqui, mas tem esse livro muito bacana aqui da Olga Kempinska, tá? Que é o Mallarmé e Cézanne, Obras em Crise, que ela fala do poema Emptyx, né, do Mallarmé, que é muito interessante, que é esse momento aí de crise, né, de aproximação do vazio, esse momento nihilista ali do Mallarmé, que é um niilismo trágico, né, de tipo trágico. Ainda que se a gente pense no lance de dados, por exemplo, tem outras reflexões possíveis também nesse contexto aí, tá? Mas enfim, o Emptyx é uma coisa bem ali próxima do trágico. E tem o Beckett, né, que eu falei do Beckett aqui. Tem o Esperando Godot, né, do Beckett, uma das histórias mais conhecidas dele aí, talvez a mais conhecida. Esse aqui, né, dá para perceber pelos títulos, né, essa forma trágica aí do Beckett. Textos para nada, né, tá? E não tem... se vocês lerem o Beckett e compararem com o John Fosse, vocês vão ver que o Beckett, né, você não consegue nem... Algumas histórias, como esse livro aqui, o Texto para Nada, não existe enredo, né, praticamente. A coisa vai quebrando, quebra o tempo todo, né? E o John Fosse, apesar da dúvida permanecer como uma espécie de companheira da narração ali o tempo todo, existe um mínimo de sequência, né? Coisa que em várias histórias do Beckett não tem sequência, né? Esse aqui, por exemplo, são os últimos trabalhos do Beckett, Companhia e outros textos, tá? E aí, vocês lendo esses textos aqui, especialmente o Companhia, mas os outros também, vocês vão ver também que outra característica do Beckett que você não vê no John Fosse
é que esse extravasamento da linearidade do texto no Beckett aparece na própria gramática, né? Não tem a primeira pessoa não fica o tempo todo, ela volta e meia, enfim, quebra para uma terceira pessoa, volta para a segunda, vai para, né? Enfim, e às vezes fica imperceptível ali, tá tudo misturado, é uma coisa bem, né, bem densa, é uma experiência bem complexa, né? Ler o Beckett, porque é isso, né? Então, esse minimalismo que se diz, né, que se percebe na escrita do John Fosse, no Beckett é um minimalismo assim, trágico, né? E no John Fosse você já percebe que existe ali uma tentativa de superar essa tragédia, né, e construir alguma coisa a mais. Eu comprei também esse livro aqui do Beckett, só para mostrar para vocês, que eu, né, já falei também dele aqui em outro livro, em outro vídeo, que é o Dijecta, que são textos dele, tá? Bom, e aí, pessoal, o Cioran também é um exemplo, né, desse niilismo ali, que o Cioran é um niilismo trágico, porque ele é pesado, ele vai mesmo no núcleo denso, na floresta negra mesmo, né, do sinistro das situações. Porém, a poética da escrita do Cioran, ela não é exatamente trágica, né? Isso é interessante, mas, enfim, essa característica aqui no Cioran, ela não é a do conteúdo, né? Você já percebe um pouco mais na escrita, por exemplo, do John Fosse, tá? Então, enfim. E aí, pessoal, para finalizar, uma possibilidade de entender essas diferenças que eu estou falando aqui é, por exemplo, você pegar isso aí e refletir a partir da percepção das diferenças dos estilos musicais, como o José Miguel Wisnik pondera aqui nesse livro, O Sonho e o Sentido, né? Quando você vê ali como que a música tonal né, tropeça para a música atonal, o silêncio passa a ser a referência. Isso permite entender o Beckett, entender o John Fosse melhor, porque esse silêncio, que seria justamente a ausência de sequência da narrativa, ele passa a ser o protagonista da estética da coisa, né? Então isso aqui pode ajudar bastante também vocês a entenderem isso aí, tá? E para finalizar, tá? Outra questão também que pode ajudar são as descobertas novas aí da física, tá? Tá aqui o livro do Carlo Rovelli, que eu já comecei a ler aqui, dei uma lidinha aqui no mês passado. Quer dizer, né? Tudo é relação, uma coisa que ele diz aqui, tá? O Bachelard também fala de algumas coisas que podem ajudar a entender, porque o John Fosse está fazendo uma história numa floresta, tem uma questão espacial ali também em jogo, então é interessante pensar essas coisas aí, tá? O Bachelard fala aqui, né? Na página 81 ele diz, né? As duas operações vão ser muitíssimo simples para o primeiro ponto, de acordo com a ideia teórica essencial do atomismo, os elementos serão corpúsculos indivisíveis. Como são elementos indivisíveis, não há interesse em considerá-los como conjuntos. Eles podem ser representados por pontos. Já a mecânica quântica e outras linhas da física já superam essa coisa da indivisibilidade e partem para uma perspectiva de conjunto, de conexões, que é justamente aquilo que a gente vê nesse enredo montado aqui pelo John Fosse, tá? Enfim, pessoal, e aí também deixo mais duas referenciazinhas bacanas aqui para entender isso que eu acabei de falar, sobre a diferença entre o niilismo trágico e o niilismo como potência, como janela, tá? Que é esse livro aqui muito bacana, do Hugo Hayek, tá? A pintura como ato de fronteira, porque essa conexão dos personagens ali do John Fosse é um tipo de ato de fronteira também, tá? E o Joyce, de certa forma, é alguém também que resolveu essa questão de maneira um pouco diferente do Beckett, né? Tá? E, por último, o livro do Edgar Morin, que é o Introdução ao Pensamento Complexo, que também fala desse tipo de coisa que pode ajudar a ler de maneira mais interessante aqui também o John Fosse, beleza? São apenas referências aqui, não é exatamente, né, não é obrigado a ler isso aqui para entender o John Fosse, mas são conexões aqui possíveis que eu estou deixando para quem se interessa aí também, tá, em fazer esse tipo de leitura. Beleza, pessoal? Então é isso, mais uma vez aqui o livro muito bacana do John Fosse, Brancura, tá? Deixo a dica para vocês aí, Prêmio Nobel, livro muito interessante, vale muito a pena, tá? E a gente se fala então no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!